Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então começar aqui o caderno 3. E nesse caderno 3 a gente já tem assuntos de sociologia. Por isso então eu vou fazer a parte filosófica e ao mesmo tempo a gente vai juntar, a gente vai falar aqui de filosofia e vamos também já mencionar as relações onde envolvem sociologia, ok? Vamos lá. A gente já sabe, eu tenho certeza que vocês já sabem, que o Voltaire e o Charles Louis de Secondat, chamado de Montesquieu, ambos fazem parte do iluminismo. Filosoficamente falando, a gente já sabe que é uma mudança de ruptura, onde se defende a supremacia da razão, para que então o homem fuja das amarras da igreja e do absolutismo. Mas em sociologia, a gente já tem que, ao ler esses caras e o que a gente comentar aqui, já fazer as conexões onde existem as reflexões sociológicas. Muito embora a sociologia ela não exista no século XVIII, lembre-se sempre, ela só vai surgir no século XIX, com o Augusto Comte. O iluminismo trata então de situações onde a sociedade ou as pessoas ou a sociedade civil, como a gente já sabe que é bem dito no contratualismo, passam por processos que envolvem discriminação, elitismo, pobreza, trabalho. E isso é que eu quero que a gente então comente, perceba, reflita. Simplesmente pois, quando estivermos ao falar de sociologia já no século XIX, a gente vai poder lembrar que todo esse processo no iluminismo do século XVIII já discutia sim questões onde envolve problemas pessoais, problemas sociais, ok? Então a gente tem aqui, o François-Marie Arouet, que todos sabem que é o nome verdadeiro e aqui é um pseudônimo. Ao falar sobre tolerância, onde se trata do fanatismo e o extremismo, onde fala-se das perseguições, isso aqui é meu, tá? Pra gente entender, isso aqui eu botei caça e caçador, tá bom? A gente percebe que o trato filosófico, mas também não menos que também um trato pedagógico, nada mais é do que tentar mostrar que a intolerância, seja ela científica como aqui religiosa, é um mal da sociedade onde surge o preconceito e as perseguições, onde nós conhecemos como a própria Inquisição. Eu vou começar pela perseguição, onde tem caça e caçador. Na obra, o Voltaire, ele faz questão de dizer, como uma crítica à Igreja Católica ou ao cristianismo, ele faz questão de dizer mais ou menos a ideia do sujo falando do mal lavado. Como seria isso? Porque no começo do cristianismo, lembrem-se lá como a gente viu no módulo 1, sobre o cristianismo e as perseguições aos homens da patrística, aqueles mártires do cristianismo, as testemunhas da fé. Nesse momento aqui, o Voltaire está dizendo que enquanto os cristãos eram a caça, eles com o tempo passaram a ser o caçador. Ou seja, eles sentiram na pele o que é a intolerância causada pelo mundo pagão. E aí a gente lembra que estamos falando do mundo greco-romano. Mas em pleno iluminismo, onde os paradigmas começam a mudar ou a se construir, é a vez então do cristianismo se tornar caçador, quando então o Voltaire faz uma alusão. Nós temos aqui em pleno século, pleno século XII, a criação da Santa Inquisição. É ela então que vai se tornar o caçador,
tratando da intolerância, dizendo então que as pessoas merecem ser perseguidas porque não concordam com a fé. Até aí é um ponto. Mas aí depois o Voltaire fala do fanatismo, porque o fanatismo que gera o extremismo tem a ver com isso aqui, ó. Ciência. Vamos lembrar aqui, qual é o conceito? O que significa a palavra ciência? Conhecimento. Lembre-se, se você está ciente, você tem conhecimento. Então, o extremismo, tá? Que o Voltaire vai falar, se dá pelo fanatismo religioso, onde as pessoas vão proibir o progresso científico. É por isso que é uma característica do momento, o ambiente do iluminismo, essa palavrinha aqui, ó, deísmo. O que é o danado do deísmo? Deísmo é você acreditar em Deus, ou em Buda, ou em Alá, não importa qual é a tua crença. O que importa é que você não use aquilo que é seu para impedir o progresso científico que é de todos, tá? Então, pensa como seria hoje nós, no século 21, sobre a ideia de células-tronco. Para que a gente tenha hoje isso no âmbito científico, como uma maneira de ajudar as pessoas em eventuais transplantes, antes disso, no século XIX, onde se defendeu a evolução, onde se trabalhou a genética com Mendel, haviam críticos dizendo que aquilo ali era um sacrilégio, mas por causa do fanatismo e o extremismo que era forte, oriunda do caçador, que um dia foi à caça. O Voltaire, ele é muito ácido, é por isso que ele usava o pseudônimo, porque ele era ácido no seu discurso. Ele falava e botava o dedo na ferida mesmo. Dentro de uma concepção, pessoal, sociológica, imagine como seria o progresso de uma sociedade se não houvesse, então, a ideia do conhecimento científico. Então, pensem, qual é a sociedade hoje, em 2020, que ela não esteja atrelada, tá? Se ela, então, não tem um desempenho econômico melhor, por exemplo, ou se um país é um pouco mais rico, ou seja, na maioria dos países onde se desenvolveu conhecimento, fazendo e produzindo ciência, através de um processo de educação, isso é sociológico, tá bom? Fizeram com que então esses países tiveram um upgrade. Deixa eu só fazer um breve comentário sobre progresso científico e a relação que nós temos hoje com o coronavírus. Eu não sei se, mas dê uma olhadinha. A Noruega, tá? A Noruega é um país que praticamente não houve o lockdown ou não houve o isolamento. Mas por que não houve isolamento? Porque 35% da população, tá? 35% da população, por conta própria, resolveram ficar em casa. Ó, conhecimento. Ah, mas eles não precisam trabalhar? Precisam. Eu sei que, diferentemente de lá com aqui, e é por isso que não é bom fazer certas comparações, porque aí fica meio que injusto. Mas a gente tem um problema sociológico aqui. Sabe o que é, pessoal? Educação, cidadania. Porque se tivéssemos governantes, até governantes anteriores, que favorecesse o princípio básico da educação, provavelmente então tivéssemos pessoas mais qualificadas, provavelmente então tivéssemos mais campanhas e projetos de governo para empregar mais pessoas que tivessem carteiras assinadas,
e aí não tivesse a necessidade de se chegar no Brasil, por exemplo, com quase 42 milhões de pessoas que precisam receber a ajuda do governo de R$600. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? É um problema sociológico que a gente está enfrentando, mas que o próprio Voltaire, lá no Iluminismo, já tratava. Ao falar de intolerância, ele também está falando de educação. Então, sempre façam essas pontes, essas conexões, ok? E, por final, pela falta de educação, e a gente já viu isso em uma aula anterior, mas pela falta de educação, a intolerância religiosa, ela acontece por causa de quê? Por causa do bom e velho preconceito, ou seja, antes eu tenho um conceito de uma pessoa, de alguém ou de uma coisa e falo mal ou até elogio, mas não sei nem do que se trata. Isso é preconceito. E o preconceito vai acontecer sobre a tolerância, ou a intolerância no caso, quando Voltaire, ao dissecar tudo isso aqui, vai ser pelo simples fato de uma coisa que a gente está vivendo hoje, fake news. A gente já sabe o que é fake news. Eu estou dizendo fake news para a gente entender a palavra simples como fofoca. Se eu tivesse, e entenda aqui, eu não estou dizendo isso como se fosse uma solução, ou seja, mas qual é o país que não tenha fofoca? Tem, tá? Mas a fofoca, enquanto ela não ganha capacidade de prejudicar ou matar as pessoas, que foi o caso aqui, por causa do fanatismo, por causa do caçador que deixou de ser caça, tá bom? A intolerância aconteceu, como vocês já sabem, quando foi dito que um calvinista havia morto seu filho porque ele converteu-se ao cristianismo. Pessoas, eu acho que esse extremismo ele foi às avessas. Nós já sabemos, em aulas anteriores, que na verdade não passou então de um boato, onde então a própria governança de Paris, ao investigar o filho então de Jean Calas, descobriu que o filho tinha cometido suicídio, por motivos quaisquer, que também não é mencionado na obra. Podia que tenha sido depressão, não sei. Mas eu quero que a gente pense que tudo isso, boato, falta de educação, fake news, maldade, intolerância, preconceito, e tudo isso está dentro de uma sociedade. Ok, meu povo? Tudo isso está dentro de uma sociedade. E é por isso, então, que eu quero que a gente entenda como é o pensamento do Voltaire. Ok? Galerinha, a gente, então, se vê já já. Fui!